Saudações a todos os heróis que estão empenhados no combate à Covid-19. Sejam bem-vindos ao nosso curso de ventiladores pulmonares. Esse curso foi desenvolvido para você. Eu sou Daniel Moura, CEO da Aclin, e hoje apresento a nossa última aula, a aula que vai tratar sobre engenharia clínica beira de leito, ou bedside, como uma nova estratégia de suporte para profissionais de medicina no dia a dia hospitalar. Nós já vimos nas nossas aulas anteriores que os profissionais de medicina estão sobrecarregados, cansados, estressados e que contam cada vez mais com a tecnologia para conseguir concluir suas atividades com sucesso. Vemos nessa cena que o ventilador pulmonar é a peça-chave e fundamental para o tratamento de pacientes que estão em estado grave de Covid-19. O que nós também percebemos no nosso dia a dia nos hospitais é que esses profissionais de medicina, eles estão cada vez mais no limite. Os profissionais de saúde estão se demitindo em massa. Eles não estão suportando a grande demanda de pacientes. E, é claro, em situações como essa, os países começam a perceber que há falta de profissionais. Há um ponto que até mesmo a princesa foi para a linha de frente para ajudar. Nós já percebemos esse problema ao longo do tempo, através de absenteísmo e através de turnover, que vem ocorrendo nos hospitais. E isso se manifesta também em gráficos de demanda de manutenção corretiva. Nesse caso aqui, vamos ver dois gráficos de um trabalho do engenheiro Biseng Wang, um trabalho magnífico em seu livro Manutenção Baseado em Evidências. É claro que aqui daremos uma interpretação própria. O que estamos vendo? No primeiro, nós temos monitores de paciente portáteis, 170 unidades desses monitores. E no segundo, nós temos 174 unidades do Hospital A de monitores de sinais vitais. Nós já vimos nas nossas aulas anteriores a importância do monitor, principalmente para detectar arritmias cardíacas e a saturação do paciente enquanto o ventilador pulmonar está trabalhando. O que estamos vendo aqui agora nesse gráfico é uma classificação dos defeitos de acordo com o que é relatado e é percebido pelos técnicos de engenharia clínica. O que chama a atenção nos dois gráficos é exatamente essa faixa que acabei de marcar, onde não se percebe nenhuma falha. Ou seja, os equipamentos são enviados para a manutenção, mas eles não têm defeito ou não apresentam sintomas de defeito. Então, qual que é a origem real desses sintomas? O que nós estamos percebendo é que os profissionais de saúde, pela natureza da sua profissão, eles já são submetidos regularmente a um nível de estresse considerável. E esse nível de estresse vai causar alterações de humor. É por isso que nós vemos muitos profissionais sendo irônicos, às vezes até rudes, no tratamento com os outros profissionais no ambiente hospitalar. Nós vamos ver dificuldade de concentração, dificuldade de acessar lembranças, memórias. Então eles vão perder aí as condições necessárias para operar as tecnologias com segurança, com qualidade. E, diante disso, eles vão relatar problemas que não existem. Esses problemas que não existem são pelo menos 80%, um percentual bem alto, da grande maioria de problemas nos hospitais. Que quando a engenharia clínica é treinada para documentar, nós vemos aquele gráfico que, de uma forma magistral, Biseng Yang nos presenteou no seu livro. Para entender, então, o modelo de atendimento clássico da engenharia clínica na era pré-Covid, nós vamos, aqui no caso, representar um hospital vertical. Esse hospital vertical, desenhado aqui na direita, ele é composto em seu primeiro andar de pronto atendimento. Nada mais natural do que isso, porque o paciente urgente ele não pode subir andares ou pegar elevadores para ter um atendimento, ele tem que ser atendido de pronto, de imediato. Se caso a necessidade dele for de uma cirurgia emergencial, o bloco cirúrgico é bem próximo. E após a cirurgia, a terapia será feita no centro de terapia intensiva, no terceiro andar. Daí para frente, ou melhor dizendo, nos andares superiores, nós temos leitos de enfermaria e apartamentos para melhor recuperação do paciente.
Perceba que o acesso é muito dependente dos elevadores. Então, todos os hospitais que são verticais têm um problema de compartilhamento de elevador e de aguardo da chegada desse meio de transporte. Com isso, a produtividade fica comprometida com essa dependência do elevador. Bom, e como que a engenharia clínica se modelou para poder atender o setor de CTI, de UTI, de bloco cirúrgico? Bem, aqui a gente percebe o que eu chamo de estratégia da bancada fixa. Nós percebemos um técnico, é um técnico de eletrônica ou um técnico em equipamentos médicos, e ele tem uma gama enorme de simuladores, analisadores e outros instrumentos de medição ali colocados numa bancada. Através dessa bancada ele vai prestar o serviço de manutenção, de calibração e de controle de qualidade de todas as tecnologias do hospital. O problema, então, é como levar a tecnologia desses setores para essa bancada. E aí, as equipes de engenharia clínica, elas contam com artífices. São profissionais que ainda não são técnicos. Eles têm aí uma remuneração menor. E eles vão até os setores para buscar as tecnologias. No caso do ventilador pulmonar, o engenheiro clínico, ele também faz normalmente um contrato de locação de ventilador pulmonar para que esse ventilador alugado seja levado até o CTI, a equipe faça a desinfecção, troque com um paciente qualquer, né? E aí o artífice vai trazer o outro ventilador que o paciente estava usando, vai pegar o elevador, vai trazer para a engenharia, e aqui esse profissional, que é o técnico, vai desempenhar suas atividades e o ciclo vai se reiniciar. Nós conseguimos perceber pelo menos 3 desafios aqui listados na lateral da nossa tela, lateral esquerda, né, com relação a essa estratégia de bancada fixa. Mas vale a pena ilustrar com mais uma informação. Primeiro, com a pandemia, não é possível contar com um aluguel fácil de ventiladores pulmonares. Estão todos empregados nos leitos, tratando os pacientes. Segundo, é que num ambiente onde existem 170 leitos, tem 170 ventiladores pulmonares. E um colega nosso até chegou a comentar que ele gasta 1 hora para testar um ventilador pulmonar na bancada. Ele entende que tem que ser testado durante 1 hora em observação. Então, se a gente coloca esses dados e faz o cálculo, um profissional trabalhando 40 horas semanais, se ele não for ao banheiro, se ele não almoçar, não fizer nada, ele vai gastar aí 1 mês para atender esse contingente de equipamentos. Isso é um grande problema quando nós pensamos em empresas prestadoras de serviço, que são empresas visitantes. Eles não conseguem desempenhar o papel de manutenção e calibração mensal para o qual elas foram contratadas, se elas ficam ali 1 vez ou 2 vezes no mês naquele hospital. Então, esse também é um problema, é uma lacuna que vai impactar aí numa falta de suporte, numa falta de presença dos profissionais de engenharia junto aos profissionais de medicina. E para piorar a situação, a Associação Médica Brasileira, ela percebeu que o elevador é um ambiente altamente propenso à contaminação dos profissionais. Então ela falou o seguinte, olha, é uma pessoa por elevador. Isso é seguro, mais do que isso é complicado. E aí nós temos um grande dilema, porque os ventiladores eles são transportáveis por rodízios. Então não dá para ficar levando por escada, né? E ficar desmontando esse caixote aqui, que a gente já viu que é a parte eletrônica e pneumática do ventilador, agrega uma série de riscos de danificar. Né? Na hora que alguém está descendo com isso para a escada, por exemplo, se tropeçar, se cair, então você tem um risco enorme de ficar sem essa tecnologia que hoje é tão vital, tão estratégica para o hospital. Então, as engenharias clínicas voltaram lá no livro do Dairon, né, o Handbook de Engenharia Clínica, e perceberam que tem a estratégia bedside, ou seja, atendimento beira-leito. E aí, alguns profissionais de engenharia, né, são adeptos a fazer o trabalho em duplas. Então, selecionaram 2 técnicos para dividir aí a carga de analisadores e simuladores, e aí sim eles vão para os andares. Só que a gente continua com aquele problema, né, de elevador. Não dá para ir para o elevador, né, com tanta tecnologia, tá certo? Então, subir de escada, complicado, né?
Bom, e quem se aventurou a pegar o elevador, quem se aventurou, ficou doente. E quem ficou doente teve que se afastar até que se curasse, né? Ou até que não tivesse mais nenhum sintoma. Isso reduziu a equipe de engenharia clínica. Já tomando uma iniciativa pró-gestão de risco, né? Os demais profissionais que estão aí no grupo de risco da pandemia também foram afastados. Então a engenharia clínica ficou carente de know-how. E aqueles que ficaram são os profissionais jovens, são profissionais promissores, né, que estão chegando agora, são recém-formados e que precisam de uma oportunidade para mostrar o seu talento. Então, voltando à questão do transporte dos analisadores entre os setores internos do hospital, nós não podemos contar com o elevador. Nós também não podemos contar que teremos 2 profissionais para levar tudo isso. Então, toda a carga vai ficar concentrada naquele profissional, que é um profissional mais novo, como nós falamos, e mais promissor. Mas isso não é tudo. Com a Covid, os hospitais reduziram as cirurgias eletivas, que era uma fonte de renda considerável. E com isso, principalmente os hospitais privados, eles perderam em torno de 18 bilhões de reais durante a pandemia e poderão demitir 350 mil pessoas. Então é muito grave um cenário onde a engenharia clínica vai trabalhar com menos pessoas e há uma pressão por demitir pessoas. Então, todos esses fatores fazem com que os antigos profissionais de engenharia clínica, né, os engenheiros clínicos clássicos, aí da primeira geração, segunda geração de engenharia clínica, tenham que sair da zona de conforto e repensar o processo de engenharia clínica. Essa gestão, como ela está, ela não vai se enquadrar nesse cenário novo da Covid-19 e nem nos próximos cenários de pandemia. Então, o que a gente tem aí de fatores? Nós precisamos prevenir o estresse. Nós precisamos atender à demanda dos leitos, né? Uma demanda cada vez maior de quantidade, de qualidade. Então, isso vai pressionar a velocidade dos serviços. Não dá mais para esperar 1 hora de teste de ventilador pulmonar. Isso deixou de ser um padrão de qualidade. E com a equipe menor, nós precisamos ter mais eficiência e precisamos reduzir custos. Só tem um jeito de começar a melhorar esse cenário, né? Nós precisamos de informação e precisamos trabalhar com um workflow que seja voltado para a estratégia de atendimento beira-leito, para a estratégia bedside. Então não é qualquer sistema que representa um workflow de estratégia bedside. Tá? No cenário anterior, o sistema às vezes ficaria deslocado, mas aqui ele se encaixa perfeitamente. É preciso ter um sistema que tenha sinergia com os profissionais de engenharia, que seja 100% seguro no aspecto de parceria. E para isso é importante ter uma declaração, ter uma documentação contratual, né, de que realmente as informações desse sistema não serão usadas para finalidades conflitantes com as metas da sua engenharia clínica. Vamos então pegar mais uma vez emprestado um pedaço do trabalho de Biseng Yang, onde no seu livro de manutenção baseada em evidências, ele tenta mostrar a frequência de manutenção preventiva, que é a frequência agendada da manutenção, né? Aquela manutenção que não depende de chamados, mas que reduz muito as demandas de manutenção corretiva. Aqui a gente vê que ele pegou a parte de ventilador pulmonar e dividiu aqui de uma forma sugestiva, né, em 5 níveis de atividade. Nós temos aí, de acordo com a frequência, uma lubrificação de peças móveis, né, a cada ano. Temos também a troca de partes de borracha, de vedações, a cada 24 meses. Também a troca de sensores de oxigênio, sensores químicos, a cada 3 anos. A troca de baterias a cada 4 anos. E o recondicionamento total do equipamento, né, no que seria a meia-vida contábil dele, a cada 5 anos. Então, o que nós vamos fazer? Dentro da nossa estratégia, né, dos nossos procedimentos, nós vamos documentar esse procedimento de manutenção no formato de checklist. Esse checklist ele terá 3 níveis. Um nível básico, que vai ser realizado a cada troca de paciente ou a cada mês. Nós já vimos nas aulas anteriores
que o tratamento de um paciente em CTI dura em torno de 21 a 30 dias, dependendo da terapia definida. Então, no momento ali que o leito está desocupado, será feita uma inspeção completa com uma calibração que nós chamaremos de beira de leito, ou bedside, com o certificado sendo emitido via home office ou via sede, através aí do profissional mais experiente, né? Vamos falar também de um nível intermediário, que aí já acontece uma troca de peças. Esse nível intermediário, ele vai abranger os passos de 1 a 4, inclusive o nível básico. E o nível avançado, né, que é acumulativo também inclui o nível intermediário. Todas essas atividades de manutenção preventiva serão realizadas dentro do hospital, por uma equipe, que é uma equipe que vai ser remontada ou montada agora diante desse cenário para ser mais eficiente. Então nós estamos falando aqui de um hospital que tem um diretor. Esse diretor, ele confia num administrativo, né, num profissional administrativo, que vai cuidar de toda a papelada, vai organizar aí os documentos, vai atender chamadas telefônicas e vai operar o sistema Aclin CMMS. Ou seja, esse profissional aqui é o profissional que vai interagir com as equipes de engenharia clínica, né, os profissionais técnicos, sejam eles os técnicos propriamente ditos, o engenheiro ou o estagiário. Aqui a gente vai considerar que o engenheiro já é uma pessoa que é cliente da Aclin e já é experiente, foi treinado para conceber essa estratégia e fazer o dimensionamento. Tá? Só para fins de ilustração, a gente está mostrando aqui o que seria uma estrutura para hospitais até 300 leitos, tá? De alta complexidade. É claro que acima de 300 leitos é adicionar um técnico a cada 100 leitos. Isso já é uma boa aproximação do que é necessário para atender esse hospital. Mas voltando à nossa equipe, o nosso time, os profissionais técnicos, eles podem ser técnicos mesmo, formados, né, a nível 2º grau, ou podem ser artífices, são profissionais aí com formação mais simples. Os técnicos mais experientes, eles vão cuidar da manutenção corretiva e da supervisão dos trabalhos, do planejamento, enfim, tudo aquilo que pode ser feito realmente no ambiente da engenharia clínica, um ambiente controlado, ou então em home office. E os profissionais mais novos, mais promissores, né, no ponto de vista de aprendizado, eles vão ser os profissionais de manutenção preventiva e calibração de campo. Vale lembrar aqui da motivação do profissional, né, como que vai se dar a carreira dele. Então nós temos que perceber que ao longo do tempo ele vai aprendendo e ele vai subindo de nível. Tá? E com isso a competência, né? O que é competência? É capacidade de mostrar resultado. A competência melhora. Tá? Então o que a gente está vendo aqui? Ó? A jornada desse profissional começa como estagiário, recém-formado, depois ele vai para técnico de manutenção preventiva, onde ele vai estudar os manuais de operação e manuais técnicos e vai seguir roteiros definidos, né, procedimentos de manutenção, como nós falamos anteriormente. Depois ele pode aprender metrologia, tá, para fazer a calibração, o planejamento aí das peças, né, as compras técnicas. Nós temos inclusive um curso de metrologia aí para os técnicos, tá, um curso de metrologia aplicado à engenharia clínica. Com esse conhecimento, ele já pode evoluir para ser um profissional de manutenção corretiva, inclusive fazendo projetos aí de equipamentos de média complexidade, tá? E focado numa interpretação mais ampla de segurança do paciente em campo. Ele pode evoluir para uma manutenção de alta complexidade e, por fim, fazer um curso de especialização de engenharia clínica ou de graduação em engenharia biomédica e se tornar um engenheiro completo. E quando eu chamo completo é porque conhece cada uma dessas etapas anteriores. E com isso ele pode ser um líder melhor e procurar soluções melhores para o hospital. Bom, então aqui a gente está vendo de novo aquele problema de ter um profissional que é muito capaz, muito promissor, muito talentoso, comunicativo, só que ele vai gastar muito da energia dele carregando esse peso todo pelo hospital afora. Tem que levar muitos analisadores, muitos simuladores, muitas ferramentas. Isso aí vai tornar o trabalho dele improdutivo. Ele merece mais, ele deve ser promovido com algo melhor. A gente tem que pensar que ele vai subir escada. O que vai acontecer então? Vamos oferecer para ele um investimento melhor, que é o AclinCheck. Quem é nosso cliente já sabe que o AclinCheck é um laboratório de bolso que faz a calibração de todos os equipamentos médicos principais aí dos hospitais.
Então agora a gente pode perceber que esse profissional ele tem mais valor agregado, porque ele vai até o campo, ele vai conseguir calibrar o cufômetro, que é usado ali na intubação do paciente, ele vai conseguir fazer um teste com o raio-x móvel, que é usado ali no leito, para fazer o raio-x de tórax, ele vai fazer também a conferência da pressão arterial e venosa e da condutividade nas máquinas de hemodiálise, e para aqueles casos, a gente espera que nunca seja necessário, mas está lá de prontidão, se caso o paciente venha a ter alguma complicação cardiopulmonar, ele vai precisar do carrinho de emergência. E o AcleanCheck consegue fazer o teste da energia entregue, do desfibrilador e até mesmo da função marca-passo ali, fundamental do carrinho de emergência. Então, onde fazer essa manutenção preventiva com o checklist, que é a base de toda a nossa filosofia aí de controle, né? Nos leitos vazios aí do CTI. Então, a gente está vendo aqui uma representação 3D do CTI, tá? Onde nós temos uma série de leitos. Temos que pensar que esses leitos têm uma ótima renovação de ar, a melhor condição possível. Muitas salas de engenharia clínica não têm, e a gente já viu que os ventiladores, eles são, na verdade, equipamentos que podem ter contaminação, então é melhor lidar com eles em ambiente bem arejado, né? E aqui o EPI também é um EPI mais nobre, um EPI mais, vamos falar assim, completo. Então, vale a pena utilizar esse ambiente entre a saída de um paciente e a chegada de um novo, para poder fazer essa validação do conjunto tecnológico, porque agora a gente não está mais falando só do ventilador pulmonar, a gente está falando de tudo que é necessário que esteja funcionando bem para evitar que os nossos profissionais de saúde tenham estresse. Então aqui tem uma série de vantagens dessa estratégia, né, da calibração bedside, mas eu vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem podem parar o vídeo e ler cada uma delas, tá? E a gente vai dar continuidade. Então, a gente tem aqui, ó, a questão da oximetria de pulso, não precisa nem falar da importância dela frente a esse cenário de Covid, né? E a questão do ritmo cardíaco, né? Ali os alarmes de frequência máxima, mínima, taquicardia, que são aí fundamentais para estar monitorando o paciente. Então, o monitor é o primeiro a ser testado. Ele é testado rapidamente ali com o AcleanCheck, porque é só colocar o sensor de dedo, né, e colocar os cabos de ECG. Repare que esse simulador permite um nível de confiança muito alto, porque é testado o sensor de dedo aqui, ó, com acoplamento óptico. Então, outros simuladores que fazem uso de cabo, né, não conseguem dar esse nível de segurança. Aqui a gente está tendo esse nível de segurança elevado. Bom, e quando vamos fazer então um teste do ventilador pulmonar, nós temos que estar bastante atentos que mudou aí a instalação dos sensores. Nós vamos colocar o sensor, né, o T de pressão e o sensor de fluxo no ramo inspiratório e não no ramo ex. Por quê? No ramo inspiratório é um ramo limpo. Com isso, os sensores vão ficar limpos. Mesmo que aqui não tivesse um pulmão de teste, fosse o paciente em si, né? Como os sensores estão limpos, seria possível conferir se os valores medidos pelo ventilador pulmonar estão de acordo com os valores programados pelo fisioterapeuta. Vale lembrar que o sensor de fluxo ele tem uma seta que nesse caso vai apontar para o Y. E o Y é uma peça contaminada. Então, não errar o posicionamento do sensor de fluxo, senão você não vai ler nenhum fluxo, ok? Bom, também é bem recomendável aí que você coloque numa bancada o módulo de teste de segurança elétrica. Nós não vamos falar do teste de segurança elétrica, mas existe uma aula já no nosso canal específica. Você pode ver o link depois aí na descrição do nosso vídeo, tá? Também, né, levar um cabo USB. É bem mais prático levar o cabo USB do que levar cabo de força, do que levar extensões. Por quê? Porque o AcleanCheck ele pode ser ligado numa porta USB de qualquer equipamento médico e com isso a bateria vai recarregar e ele vai funcionar ali para fazer os testes. Tá? É claro que a autonomia do AcleanCheck é em torno de 9 horas aí de bateria depois de uma carga completa aí durante a noite. Então é muito tranquilo. Nesse momento, vamos entrar então no detalhe dos testes que serão realizados ali para a calibração beira de leito. Não se preocupe se alguma ferramenta cair na frente do AcleanCheck. Por ter um display menor,
ele é o dispositivo que tem maior resistência frontal. Vamos agora, então, navegar no nosso aplicativo, localizamos o ventilador, localizamos a OS dele, e agora vamos iniciar o nosso pit stop de manutenção. Pit stop porque nós vamos fazer conforme planejado, já selecionamos aqui, e no nosso caso estamos fazendo um checklist básico, então nenhuma peça será trocada. O que faremos é uma inspeção e um controle de qualidade com a calibração. Marcaremos pressão, fluxo e segurança elétrica, apesar de não mostrarmos a segurança elétrica agora. Deixaremos o Bluetooth desligado e não vamos usar o modo gráfico. Selecionamos aqui a pressão inspiratória e começamos com set point de 40. Veja que estamos no modo assistido controlado e com pressão controlada, com uma variável limitante. Então, já fizemos o de 40, agora fazemos o ponto de 60, o set point de 60. Anotamos os valores. Esses valores são anotados após alguns ciclos, né? Então, em torno de 5 ciclos, aí você anota o valor novamente. Veja que a gente está completando a tabela. Agora o valor de 80, também no modo assistido controlado. Pressão controlada, 90. É o valor bem alto para a gente ver se tem algum problema numa válvula reguladora interna do aparelho. Aqui agora a gente vai fazer volume controlado. Estamos olhando o fluxo de 24. No equipamento a gente leu 26. E aqui o volume propriamente dito. Para calcular a complacência e resistência, clicamos no botão calibração, em cima da tabela. Vai ser aberto um formulário. Nós podemos preencher com os dados que o médico solicite ou com valores que nós já medimos no ventilador pulmonar. E aí, depois, o resultado vai ser mostrado na tela. Inclusive relação IE, tempo inspiratório, expiratório, etc. E para saber mais sobre o AcleanCheck e mais funções, inclusive a última versão de software, que tem que sempre estar atualizando, né, acompanhando as modificações, é só clicar ali em Manual do Usuário. Bem ali naquela parte, a gente vai ver as atualizações disponíveis e também vamos poder baixar o manual e conferir os últimos recursos, aquilo que tem de função, de vantagem. Aqui é só clicar no item e você vai ser direcionado diretamente para aquele capítulo do manual. Isso facilita muito. Facilita o trabalho. Assim, as informações seguem para um outro técnico que pode estar em qualquer lugar, já que os dados são compartilhados via internet. Ele usa os dados para gerar um novo certificado de calibração. Bom, testes feitos, todo o roteiro realizado, todas as medidas coletadas. Agora nós podemos perceber que chegou a hora de trocar as etiquetas de manutenção, calibração e de segurança elétrica por uma única etiqueta que tenha todos esses dados. A vantagem disso é que o profissional ele vai carregar menos etiquetas, ou ele não vai precisar daqueles equipamentos que são impressoras portáteis, né, para poder fazer a impressão. Ele vai com um único adesivo, ele vai registrar tudo isso. Fica muito melhor para a acreditação hospitalar, porque os dados ficam mais coerentes, não tem risco de ter uma etiqueta que está fora do período ali de controle. Fica muito melhor também para o hospital, porque reduz aí em 66% o custo com impressão de etiquetas. Então, aqui fica uma dica de otimização e de qualidade que pode ser percebida facilmente nos equipamentos daqui para frente com a estratégia Bedside. E onde fazer a manutenção preventiva com o checklist intermediário, que é aquele que nós definimos que vai ter troca de peças. Então, todos os setores, né, todos os CTIs, sem terapia intensiva, eles têm uma sala de guarda de equipamentos. Então, essa sala de guarda de equipamentos, ficam ali os equipamentos recarregando bateria. Então, essa sala é a sala ideal. Ali você pode, como profissional, abrir o equipamento, trocar a bateria, fazer um teste de carga, ver se realmente o fusível está funcionando bem e depois leva até o leito e faz o teste, né? O controle de qualidade ali executando como se fosse uma calibração beira-leito. Bom, e os sensores de oxigênio? Também eles vão ser trocados. É importante perceber que só se troca um sensor eletroquímico, o sensor paramagnético é de fábrica e é vitalício nos equipamentos. Então, o sensor eletroquímico ele tem que vir numa embalagem totalmente vedada a vácuo, senão ele perde aí a durabilidade, a garantia dele.
E já que nós falamos de oxigênio, vamos falar também aí do risco que é trabalhar com altas concentrações de oxigênio e de centelhamentos ali por tomadas, né, por ligação de cabos, de extensões. Então a gente vê, por exemplo, que lá na Turquia, o ventilador pulmonar explodiu, né, e matou 9 pessoas. Por que matou 9 pessoas? Porque o CTI está cheio demais, então uma explosão afetou muita gente. Tá? Aqui no Brasil, esse problema vem acontecendo no Rio de Janeiro tem 10 anos. Então, existe uma estatística que foi levantada por um grupo jornalístico falando que a cada ano, em média, um hospital no Rio de Janeiro pega fogo. Aqui em Minas Gerais, segundo dados da Associação Mineira de Engenharia Clínica Hospitalar, o último hospital que teve um incêndio como esse foi em 2010 e foi a Santa Casa de Belo Horizonte. Então, a associação aqui estadual, ela retém aí essa informação e mostra que aqui em Minas, pelo menos no aspecto engenharia, há um controle maior do oxigênio. E o que seria esse controle maior? Bom, vamos imaginar aí a saída dos ventiladores, tá? Nós temos tanto o ramo inspiratório quanto o ramo expiratório, que está marcado em vermelho. E a gente tem que lembrar que o paciente que está com FiO2 alta, a quantidade de oxigênio pode não ser absorvida pelo pulmão do paciente totalmente, no primeiro momento. Então, esse oxigênio vai ser expelido para a sala como um todo com o vírus, né? Pelo menos aí com algumas partículas contaminantes. Então, é interessante para esses casos lembrar que tem no leito, né, um ponto de coleta ali, ó, de aspiração de vácuo. É possível fazer uma conexão temporária, tem só que analisar aí um adaptador específico, né, para poder sugar parte desse oxigênio com esses contaminantes. Uma conexão especial, não é de rotina, né, mas que vai sugar isso aí, vai levar para a rede de vácuo e não vai gerar uma alta concentração de oxigênio ou de contaminantes aí para o ambiente. Vale lembrar que você pode fazer o controle dessa concentração através de analisadores muito acessíveis, né, do ponto de vista financeiro, como esse aqui, ó. Basicamente é um instrumento que usa uma célula também química e que pode ser usado naquelas tendas que nós vimos na primeira aula, né, que vão ali para a enfermaria, pode ser usado no ventilador pulmonar, pode ser usado na incubadora, pode ser usado na usina de oxigênio, então ele é muito útil. Tá? Bom, e se nós temos um profissional de engenharia clínica comunicativo, empático, simpático, ele também pode levar, né, pensando aí na dificuldade do profissional médico de se concentrar durante a sua jornada de trabalho, ele pode sintetizar todas as atividades, as tarefas, num material fácil de ler, de consultar. Então aqui a gente está vendo um material que vai ajudar a fazer o procedimento de troca de membrana, né, nos ventiladores pulmonares. Membrana, diafragma, como nós já vimos na nossa aula número 1. Então, esse é um ganho também de ter o profissional de engenharia clínica presente, dando suporte no setor. Existe também os sensores de fluxo. Os sensores de fluxo, eles são basicamente dois tipos hoje. Nós temos o sensor de fluxo a fio a quente, que é esse primeiro aqui, branco, no topo. Ele normalmente é colocado na parte inspiratória, para controlar ali, principalmente o gatilho por fluxo. E nós temos os sensores de fluxo, que são transparentes, né, e que precisam ser limpos, que vão ser acoplados nas válvulas expiratórias, que é esse de baixo aqui, ó. Vale lembrar que o primeiro ele tem ali um modo, né, de medida ATPS, ou seja, o gás que está entrando está em temperatura ambiente. Já o segundo, ele trabalha com gás sempre sendo expelido pelo corpo, ou seja, gás que já chegou aí a 37 graus, então ele expandiu. Tá? Então o volume na condição BTPS, B de body, né, é maior do que na condição ATPS, e é preciso estar atento aí à questão da temperatura para fazer uma conversão adequada na hora da calibração. Enfim, nós chegamos agora à manutenção preventiva avançada e à manutenção corretiva. Vale lembrar agora que a equipe está mais bem equipada, porque o administrativo tem um sistema de gestão. Também o engenheiro agora usa o mesmo sistema para fazer todo o planejamento da manutenção preventiva, controle de custos e, é claro, né, avaliar a eficiência da equipe de engenharia. E nós já vimos que o técnico de manutenção preventiva ele já recebeu uma clean check.
E aí você pode imaginar assim, poxa, e agora? Então, como é que vai fazer? Porque o técnico de manutenção preventiva já está nos setores executando as preventivas. Em caso de manutenção corretiva ou em caso de uma preventiva mais crítica, como que se faz então? Então, nesse caso, é ideal ter 100% de redundância do laboratório de calibração com um novo AcleanCheck sendo distribuído para o técnico mais experiente que vai ficar na bancada. Então, nós temos dois AcleanChecks, duas redundâncias, é como se a gente tivesse aí, naquela estratégia de bancada fixa, é como se a gente tivesse duas bancadas com todos os analisadores e simuladores duplicados. É algo que a gente nem consegue ver nos hospitais de elite, né? Mas aqui a gente está vendo redundância total. Então, voltando aí ao nosso laboratório biomédico, aquele profissional que é experiente, né, ele vai estar utilizando o AcleanCheck. E aí, como é um único instrumento para fazer a manutenção, fazer um controle bem mais rigoroso aí no laboratório, ele não precisa ter tanto espaço ocupado, né? Então sobra espaço aí para utilizar no ventilador pulmonar. Nesse caso, vale introduzir um novo KPI, ou seja, um novo indicador aí de qualidade de gestão, que nós vamos chamar de autossuficiência. A autossuficiência ela é um retrato do quanto que essa equipe está evoluindo em conhecimento. Basicamente, é o número de OS solucionadas internamente do hospital, dividido pelo número total de OS abertas. Aqui no caso nós estamos falando de OS corretivas. Tá? As preventivas são totalmente resolvidas dentro do hospital hoje em dia. Tá? E vezes 100%. Okay? Esse indicador ele é fundamental para novos investimentos na equipe de engenharia clínica. Bom, e quando os ventiladores eles precisam de uma manutenção corretiva complexa? Veja, nesse modelo bedside, toda a preventiva é feita no hospital. Então, os fornecedores eles levam as peças até o hospital e realizam a manutenção numa bancada mais livre, né? Uma bancada ali que tem o AcleanCheck, então eles ficam mais confortáveis em fazer essa manutenção dentro dos hospitais. É assim que a gente tem que prever nos contratos de manutenção daqui para frente. Agora, a manutenção corretiva ela vai ser muito rara. Mesmo assim, quando precisar, o primeiro passo é apagar a memória de dados, aí, né, dos dados do paciente que estão nos ventiladores pulmonares, por causa da questão da Lei Geral de Proteção de Dados e porque isso já é um padrão mundial, já é um cuidado mundialmente aceito. A outra questão que nós temos que estar muito atentos é com relação aos impostos de movimentação de bens e serviços. Então, em Minas, por exemplo, uma aproximação é de cerca de 20% do valor aí do serviço, ele vai ser de imposto. E ainda tem o seguro de transporte também, né, que tem que ser pensado, são equipamentos muito caros. Então, imagine um carregamento com esse equipamento ser extraviado, ser roubado ou sofrer um acidente. Então, só depois de controlar tudo isso é que, de fato, um ventilador pulmonar poderá deixar o hospital de forma segura ou minimamente confiável. Nós também podemos ir além. Como nós sabemos que as pessoas que estão trabalhando ali no pronto atendimento, no CTI, no bloco cirúrgico, principalmente, né, no centro de terapia intensiva, eles são passíveis de falhas ao longo da jornada de trabalho, nós podemos utilizar esse dado fazendo uma análise dentro do sistema. Tá? Então tem uma análise especial, inclusive esse trabalho eu fiz como um trabalho de mestrado. Então existe uma análise especial que a gente consegue ver qual que é a maior probabilidade daquele profissional de saúde em esquecer, em ter um deslize de memória, e com isso ele estaria fazendo aquele chamado para engenharia clínica. Então a gente vai de forma proativa estar presente antes que esse chamado aconteça. Isso pode ser identificado dentro do ACLIN, né, do sistema ACLIN CMMS. E é dessa forma que a nova engenharia clínica, baseada na confiabilidade que vem do talento dos profissionais do hospital, vai ajudar os profissionais de medicina daqui para frente. Eu sou Daniel Moura, CEO da ACLIN, e agradeço a vocês que assistiram às nossas 3 aulas do curso de ventilador pulmonar. Se você gostou do nosso curso, se você percebeu que ele é diferente nesse momento da pandemia e muito útil, por favor, recomende o curso para outros colegas de trabalho, para os seus amigos, para os administradores hospitalares, para os gestores dos sistemas de saúde,
para todos aqueles que podem ajudar a salvar novas vidas frente à pandemia de Covid-19. Um forte abraço para você e acredite, nós vamos superar esse momento. Até breve.